pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com nossas aulas. Professor Ariel Costa, professor de Geografia. E hoje iremos trabalhar com as turmas do 9º ano. Temos um assunto muito interessante. Espero que vocês entendam, que vocês gostem do que nós iremos falar. Então veja bem, hoje nós iremos falar sobre a Europa. O velho mundo se renova. A gente vai dar início na aula de hoje falando sobre a Europa e nas próximas aulas vamos falando sobre aspectos físicos, aspectos econômicos, aspectos gerais, sociais e assim por diante. Então, você olha e vê assim, Europa, o velho mundo. Por que a Europa é chamada de velho mundo? Então, veja bem, a Europa é chamada por esse nome devido a ela ser o berço da civilização ocidental. Tá? Ela possui cidades muito antigas, cidades milenares. Sem contar também que foi um dos primeiros continentes a serem popularizados. E eles preservaram as suas riquezas ao longo dos anos. E até hoje a Europa é considerada um dos continentes mais ricos do planeta. Tá? Então é por isso que é chamado de Velho Mundo, devido à sua vasta história e o início da civilização. Então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre o quadro físico e recursos naturais da Europa. Na próxima aula, nós iremos continuar falando dos aspectos físicos, mas aonde abrange o clima e etc. Então, vamos lá. Iniciando falando sobre o relevo da Europa. Como é o relevo da Europa? Então, vocês podem observar aqui, ó, ela possui áreas de montanhas que predominam no sul. Aí temos os Alpes Dináricos, Alpeninos, os Cárpatos e o Cáucaso. As planícies predominam ao norte e ao oriente, formando a Grande Planície Central. Aí nós temos também a maior altitude do continente europeu, que é o Monte Elbrus, com 5.633 metros acima do nível do mar. Temos também os Alpes, que contornam a Itália a norte, e tem o Monte Branco, a sua maior altitude, ali próximo da Europa, da Itália, com 4.807 metros acima do nível do mar. Tá? Temos também os Pirineus. Os Pirineus eles não são tão altos. A sua maior altitude chega a 3.500 metros acima do nível do mar. Como você pode ver aqui nesse mapa, aqui está separado os Alpes escandinavos, os Alpes, os Pirineus, os Balcãs, Cárpatos. Temos aqui a planície russa, o Planalto Central russo e o Cáucaso, e temos aqui os Montes Urais. Os Montes Urais é onde ele faz a divisa entre Europa e a Ásia. Muitas pessoas chamam de Eurásia. Tá? Geralmente, o continente ele é dividido por um mar, por um oceano. Por exemplo, as Américas é dividida da África e da Europa pelo Oceano Atlântico. Mas a Ásia e a Europa não tem um oceano, não tem um mar ao meio. Então, o que divide a Europa da Ásia são os Montes Urais, por isso que chamam de Eurásia. Nas altitudes mais baixas, ocorre o aproveitamento agrícola. Devido às grandes montanhas, as pessoas não têm condições de estar fazendo plantações. Então, quando existem as altitudes mais baixas, aproveitam o processo agrícola. Então, na França, na Itália, na Espanha e Portugal, por exemplo, são cultivadas uvas para a produção de vinhos. E a Espanha e o Portugal também são bons produtores de azeitonas. Como você pode ver aqui na imagem, a Toscana, na Itália, tá? Uma grande plantação aqui de uvas. Vamos falar agora sobre a hidrografia e as hidrovias. Os rios europeus, para vocês terem uma ideia, tem alguns rios que são longos, porém o volume de água não são tão grande como nós temos aqui na América do Sul. O Rio Amazonas, por exemplo, que é o maior rio em volume de águas também. Então nós temos alguns rios importantes na Europa, como o Rio Danúbio, tá? Que leva até ao mar. Temos o Rio Reno, o Rio Sena, o Rio Loire, e nós iremos falar de alguns 3 rios mais importantes aqui na frente. Por exemplo, Rio Volga. O Rio Volga é o rio mais extenso da Europa. Ele nasce no Planalto de Valdai
na porção europeia da Rússia. Ele percorre 3.690 quilômetros e deságua em um grande delta no Mar Cáspio. Então, suas águas do rio Volga ficam congeladas no inverno. Ao longo do seu curso, há várias barragens hidrelétricas. Então, para vocês terem uma ideia, durante todo o inverno, o rio Volga fica congelado. As pessoas andam por cima das águas. Tá? Mas é um rio muito importante principalmente na construção de barragens hidrelétricas que geram energia para os europeus. Aí nós temos o rio Danúbio. O rio Danúbio, com cerca de 2.860 quilômetros, ele nasce na Alemanha e atravessa 8 países, até desembocar no Mar Negro. Sua bacia hidrográfica tem muita importância para a economia. Serve tanto para a navegação quanto para o consumo humano. Então, veja bem, os rios europeus não têm a mesma quantidade que nós temos aqui na América do Sul. Porém, eles têm um cuidado que muitas vezes não temos com os nossos rios aqui na América do Sul. Por exemplo, esse rio Danúbio é um rio extenso, tá? Só que as pessoas têm um cuidado de zelar, de preservar a limpeza do rio. Não jogam lixo, não jogam esgotos. Eles preservam tanto que as águas do rio Danúbio, ele serve tanto para a navegação de cruzeiros, de barcos, navios de cargas, também como para o consumo humano. As pessoas podem usar as suas águas. Aí nós temos o rio Reno. Esse rio é um eixo fundamental para a integração econômica entre Suíça, Alemanha, França e Países Baixos. Eles interligam esses países. Com 1.326 quilômetros da nascente, a Foz fica próximo ao principal porto europeu, o de Roterdã, nos Países Baixos. Tá? Então, eles sabem aproveitar bastante esses rios para a navegação, para o desenvolvimento desses países. Aí nós temos uma imagem aqui do rio Sena, em Paris. Tá? As pessoas andando aqui nessa lancha. Foi às margens do rio Sena, em Paris, que a princesa Diana sofreu aquele acidente e veio a óbito. Então vamos falar agora sobre os recursos naturais. Carência de recursos minerais, aliás, recursos minerais. Então o carvão mineral ainda é fonte de energia utilizada na Grã-Bretanha, na Alemanha, na Polônia e em outros países do leste. Então, observem, veja bem, o carvão foi o primeiro mineral que houve a revolução industrial, tá? Foi o principal fator da revolução industrial. Então, até hoje, a Grã-Bretanha, a Alemanha, a Polônia ainda utilizam o carvão mineral como fonte de energia. Aí nós temos aqui o petróleo e o gás natural, que são recursos básicos concentrados no Mar do Norte e na Federação Russa. Temos também minérios de ferro, que alimentam a indústria siderúrgica, são raros no continente. A Suécia agrega as maiores jazidas de ferro do continente europeu. Então, boa parte dos países europeus depende do fornecimento da Rússia, tá? Que entrega lá o gás natural, explorado pela empresa estatal, e transporta o gasoduto que atravessam a Ucrânia. O gasoduto é aqueles, pessoal, que são enviados através de canos por dentro da terra, por baixo da terra, tá? Aquilo lá que é chamado de gasoduto. Então a Rússia que comanda toda essa área aí do gás natural, que fornece para esses países. Aí temos também a energia eólica na Europa. Na Europa encontram-se diferentes fontes de geração de energia elétrica. Na Alemanha, a energia eólica tem aumentado sua presença, assim como a solar na Espanha. Porém, não são suficientes para suprir a demanda por energia, o que faz os países europeus importarem grande parte da energia consumida. Então, veja bem, a energia eólica ela é considerada uma das energias limpas que não poluem o ar, que não poluem o meio ambiente. Porém, ela é considerada uma energia muito cara devido aos equipamentos, tá, que são instalados.
As hidrelétricas também são consideradas uma energia limpa, que não polui o meio ambiente. Portanto, as hidrelétricas elas causam grandes danos à natureza, tá? Como assoreamento de rios, mudam o curso dos rios, devastação de florestas, tá? A mortandade de animais e etc. Então, veja bem, por mais que a Alemanha usa energia eólica, por mais que a Espanha usa energia solar, ainda não é o suficiente para o consumo deles. E eles acabam importando grande parte da energia para os seus países. Ok, pessoal? Então, a nossa aula hoje era esse assunto. Na próxima aula, iremos continuar falando dos aspectos físicos do continente europeu. Ok? Tchau para vocês e até a próxima!